Então, olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais esta oportunidade, né? E vamos dar continuidade nos estudos do médico Jesus, né? Que a gente possa aí aproveitar o quanto possível. E antes de iniciar, uma das nossas amigas aqui me deu uma sugestão que eu achei interessante. Fazer o estudo do Livro dos Espíritos, pergunta por pergunta. O que vocês acham? A gente pode até debater, entender, né? Eu acho que é interessante, né? Fazer essa prévia de 15, 20 minutos. Nem que a gente, uma pergunta que a gente faça. Mas você vai ver o quê? 15 minutos do meio? Não, das 7h30 até as 7:50, 5:50. A gente vai até onde? Só com as perguntas e respostas. E a palestra? Não, a palestra eu vou fazer das 7h30, por exemplo, em vez de ler o livro, eu faço. Eu vou fazer direto, meia hora direto com o Livro dos Espíritos. Vamos ver se dá certo? Mas como eu terminaria esse? Isso. Não. Eu vou deixar esse de lado e vou pegar o Livro dos Espíritos para ficar no lugar desse. Né? Vamos lá fazer isso? Mas hoje eu vou falar sobre um tema aqui interessante. Isso para quem está nos ouvindo também, né? Seja boa noite, que pode aproveitar, tirar, né? Que seja uma pergunta que a gente consiga ler e aprender, já é um bom caminho, não é verdade? Muito bem. O nome do tema hoje é Receitas Simples. Isso nos remete ao quê, né? Receita simples. Que não preciso gastar com remédio, que eu não preciso ir ao hospital, não preciso me preocupar com coisas além daquilo que estão tão simples, tão óbvia nos nossos dias a dias, né? Que às vezes a gente não se dá conta disso. Então vamos lá. Ele fala o seguinte: a natureza, já matou a charada, né? A natureza é, por excelência, divina e dotada de todos os poderes curativos, esperando somente ser solicitada para que, pela lei da afinidade, entregue-os aos filhos de Deus e proporcione a saúde pelos caminhos da sabedoria e do amor. Miramês. Vamos ver então, vamos traduzir o que ele quer nos dizer aqui. De quando em quando, procure estar em contato mais próximo com a natureza. O ar puro da montanha, a brisa do mar, o bosque florido, o cantar das águas de um riacho produzem efeitos maravilhosos para a saúde. A natureza é o laboratório de Deus, local onde podemos sorver as energias mais adequadas em favor do nosso equilíbrio e serenidade. É algo que a gente já está cansado de ouvir, né? Porque quando a gente vai, por exemplo, eu gosto muito às vezes de ir para a praia, andar na areia, com os pés descalços, aquilo te traz uma energia tão boa, que é gostoso. Nós que moramos aqui em São Paulo, a gente não tem a oportunidade. Aí eu falo, bom, então ir por uma floresta, um lugar assim com bastante árvore, né? Andar descalço sobre a grama também é uma oportunidade. Talvez nós aqui de São Paulo ainda, né, não temos, mas tem praça às vezes. Quem já deu um abraço numa árvore? Eu já dei várias vezes. Gente, vocês não têm ideia como aquilo você sente uma energia tão boa quando você realmente conversa com ela. Você dá uma olhada na praça, vê se ninguém está te olhando, senão vou te chamar de louco lá, né? Mas quando você puder, abraça a árvore e tal, e com pensamento, não precisa nem falar em voz alta, né? Porque elas entendem a natureza. Transmite para ela vai te transmitir um bem-estar, porque a natureza, as árvores estão ali. Quantos anos que ela está ali? Nós não podemos ver, mas ela só está observando os nossos passos, as nossas atitudes. Ela observa a tempestade, ela observa o sol, os pássaros que pousam nela, que colocam o ninho. Tudo isso que vai acontecendo, como a gente não para ficar vendo tudo isso, ela está lá. Vocês já pararam para pensar nisso?
O quanto a árvore observa de tudo que acontece conosco, as fofocas, os bate-papos debaixo de uma árvore, né? Os aviões que passam, as nuvens, aquele sol quente, a água que refresca. Ela é dotada, ela consegue absorver tudo isso. Então significa que ela tem bastante sabedoria, né, para nos transmitir e nos transmitir a paz. Só precisa a gente se sintonizar com a natureza, com elas. Na areia, por exemplo, a água, se a gente fala da nossa aguinha aqui, que é poderosa, então você imagine no mar, então. Aquele poderio total de águas, e ainda com sal, o sal que é um cristal maravilhoso, transmissor de energias. Além da água, tem ainda o sal, que a gente anda ali na praia, é a coisa mais gostosa. Você anda, caminha, você fala, puxa vida, que delícia que é tudo isso. As tensões do dia a dia vão se acumulando no corpo e afetam as engrenagens da saúde, gerando muitos distúrbios físicos. É fato, né? O nosso dia a dia, o nosso esgotamento físico, os nossos pensamentos, as nossas dificuldades, problemas, doenças, a gente vai somatizando tudo isso. E a gente precisa o quê? Nós precisamos descartar, né? Dissipar estas energias que estão aí. Então ele coloca assim, experimente por essa receita, que ele coloca receita simples. Tome um banho de mar ou cachoeira. Tudo bem, a gente não tem nem a cachoeira, mas eu posso fazer isso com o meu pensamento? Também, ele vai colocar. Mas quando eu tiver a oportunidade de ir numa cachoeira, a água que vem de uma cachoeira, é assim, é coisa que, acho que a maioria de nós já tomou um banho de cachoeira aqui, né? Teve a oportunidade ou não? Já? Nunca teve a oportunidade de... Não. Se você já foi numa piscina que tem cachoeira, já, você já se posicionou debaixo daquela água que bate, nossa, é algo incrível de energia, aquilo faz uma circulação da energia maravilhosa, e quiçá numa cachoeira, né? Quiçá um banho de mar que a gente pode fazer. Olha, é algo muito, muito gostoso. Ande descalço na grama ou à beira-mar. Quem já passou pela consulta, o Dr. Max sempre comenta isso. Quem já teve essa oportunidade, né? Ele comenta de nós andarmos descalço na terra, na areia, porque a gente faz um tipo de... nós tem a energia chamada Kumalini, já ouviram falar? É uma energia que vem da terra, certo? Kumalini é uma energia que vem da terra, uma energia, ela não vem do espaço, ela vem de baixo para cima. É uma energia poderosíssima, tá? Uma energia muito poderosa, que nós, por exemplo, as casas espíritas, só com tratamento médico que eles atuam com essa energia do Kumalini, tá certo? Mas quando você vai lá, o que a gente faz? Descarrega. Toda a energia, a gente descarrega aquela energia negativa e a gente absorve. Essa energia, ela é para o físico, para assim, doenças que a gente tem, principalmente, né, às vezes na parte sexual, às vezes em alguns sintomas, porque ela ativa os chakras de uma forma muito poderosa, que vem de baixo para cima. Então, é uma energia que tem que se tomar muito cuidado, não se aplica. A maioria das casas espíritas não aplicam o Kumalini, né? Essas energias são muito poderosas e são muito utilizadas nas casas de centro de Umbanda, Candomblé. Vocês percebem que eles estão sempre descalços, né? Então lá eles usam muito esta energia, porque o ambiente precisa daquilo. Eles precisam daquela energia para ter resistência, para conseguir, né? Que o trabalho de uma casa espírita, de Umbanda, de Candomblé, que seja, é muito complicado. Os médiuns precisam ter ali uma força muito incrível. Eles fazem encontros na mata. Sim, geralmente eles vão lá para o mar, vão lá para fazer
fazer as oferendas, vão para a mata e vão descalço. Vão lá absorver as energias necessárias para se fortalecer. É uma sobrinha que é médica. Então, ela sabe bem disso, né? O quão é importante, assim, o porquê que eles precisam dessa energia e por que eles estão descalços. É para ter muito mais acesso às energias que vêm da terra, do Kumalini. Entendeu? Então, por isso que é bom quando a gente, para descarregar, para a gente se sentir melhor, tomar um banho lá de cachoeira, um banho de mar, andar na areia, a gente tira, a gente descarrega tudo que não é legal vai embora. A própria eletricidade estática que a gente absorve durante Quando você faz o atrito, ali é o atrito. Ali é uma energia que você cria, né? Nosso organismo, nosso corpo cria atritando. Não só o nosso corpo faz. Por exemplo, as máquinas que fazem produção de qualquer produto plástico, que tem muito. Nossa, aquilo cria uma estática incrível. Aí tem que ter o quê? Um dispositivo para descarregar. De aterramento. Vocês já viram alguns caminhões que tem um tipo de um cabo arrastando no chão? É para descarregar. E o nosso corpo não é muito diferente disso. A gente vai carregando, e a gente precisa descarregar. Tem pessoas que vão pegar na base do carro e soltam Faísca, isso. Porque é o atrito que faz isso. Né? A gente vai no atrito, carpete. O carpete em casa, nossa, antigamente quem tinha carpete era horrível. A gente levava cada choque, saía faísca. Mas é o atrito que tem da energia que é aquilo. Mas, considerando aquilo que a gente está colocando aqui, dos acúmulos da energia negativas que a gente tem, que energia boa é boa, a energia ruim, ela precisa ser dissipada. Né? Por isso que ele coloca receitas que a gente não precisa. Isso ajuda muito no nosso bem-estar. Vou correr porque temos um palestrante novo aí. Ande descalço na grama, deite sobre a sombra de uma árvore. Olha que gostoso. Não é? Ó, na frente da minha casa tem uma área bem grande assim, né? Então plantaram um monte de árvore lá, frondosa, gostosa. Pergunta se eu fui um dia deitar debaixo daquela árvore. A gente às vezes se acomoda, né? Eu fico olhando ali, não sei o quê, mas eu nem lembro o que eu estou lendo aqui. A gente, né? Puxa vida, tem uma oportunidade tão boa de caminhar, né? Vai desviando dos cocôzinhos dos cachorros, do cachorro, para não se sujar e deitar. Às vezes eu vejo as pessoas que vêm com uma cadeira, sentam-se ali debaixo da árvore, fazem fazem ali e trocam. Casa tem uma praça, tem os japoneses, eles montaram uma mesa e fazem o chá. Vocês já foram nessa praça? Já fomos, nós somos. Vocês já deitaram? fica na mesa também. Eles deixaram fixa a mesa, os bancos, você vai ver qualquer pessoa, vai lá, senta, fica. E o porquê? A gente vai para um lugar onde a gente se sente bem, onde a natureza atua com muita. É que nós não nos damos conta da importância que tem as energias que nós vivemos. Nós não sabemos, a gente sofre porque somos teimosos. Tem tanta coisa que ver, olha, ele fala aqui, ó. Abrace carinhosamente uma árvore frondosa, né? Dá aquele abraço gostoso. É uma transmissão que a gente faz. Você já abraçou uma pessoa bem gostosa, deu aquele abraço gostoso, um no outro? Não é você não transmite e recebe coisas gostosas? É como se fosse a árvore tem vida, é um mineral, um vegetal. Esse dia eu estava vendo uma música que fala: o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Dentro de um abraço. Nossa, é maravilhoso, Mário. É maravilhoso. O abraço, você transmite a sua energia quando você abraça. Você não vai abraçar uma pessoa que está com ódio, você está com ódio dela. Você vai abraçar alguém, geralmente que você abraça é uma pessoa ou daqui da casa, ou um ente querido e tal. Quando você faz isso e transmite aquela energia no abraço, é maravilhoso, é uma transmissão de energia que é tudo energia. Você percebe? Tudo que a gente convive, vive, é energia.
admire a noite estrelada. Eu já fiz isso, é gostoso, né? Vocês já viram os OVNIs passando assim? Eu lembro uma vez, eu estava vindo de, acho que eu estava em Poços, não sei o que estava lá, e eu passei naquela cidade ali dos ETs lá, o Varginha. Isso era umas 10 horas da noite. Mas assim, passamos, né? Eu tive que parar o carro para abastecer, que estava sem combustível. Mas uma noite maravilhosa. Eu falei, aqui, ó, gente, estava com os amigos, né? Olha a oportunidade da gente conhecer aqui um ET aqui, né? Mas independente do ET, as estrelas, né? O olhar para o universo é coisa gostosa, é um infinito, né? É coisa muito boa. E o cheiro da água da terra molhada? Que delícia. Começa a chover assim. Que tá aquela primeira chuva daquele, né? A natureza, ela parece que ela fala, olha, saboreie este cheiro gostoso. E a gente, isso faz bem para nós. Aquilo que eu falei, converse com as flores, mas primeiro dá uma olhadinha dos lados, ver se ninguém está jogando lá, senão já viu, né? Vão pensar que você é meio doidinho. Quando a gente chega naquela idade dos 100 anos, a gente fica doido mesmo, né? Aí não tem problema, aí a gente faz o que quiser. Mas quando a gente dá uma olhada, e não precisa falar, né? Como eu estou brincando, a gente só por pensamento, né? A gente pode conversar. Contemple o nascer e o pôr do sol. Nossa, é a coisa mais linda. O pôr do sol na praia, a gente não lembra o nome da praia lá, que é um lugar famoso do Nordeste, coisa mais linda. Tinha até um cara com violino, assim, tocando, eu esqueci o nome daquela praia, não lembro. Mas assim, não precisa ser lá. A gente tem em casa, tem aqui na Praia Grande, tem aonde quiser, né? Ver aquele, né, o nascer do sol. E lá no Nordeste, o nascer do sol é às 4h30 da manhã. É bem cedo. Então você tem que levantar cedinho para saborear o nascer, né? É delicioso. Você que vai para a Austrália, vai lá para... Lá você vai saborear isso, contemplar isso todos os dias. E é um país que eles têm muito mais vida durante o dia, viu? Eles não são da noite, são do dia. Já está todo mundo já se recolhendo. Aproveite isso, que vai ser ótimo. Ouça o cantar dos pássaros. Tem um danado que começa a cantar 1h da manhã. É esse bendito aí. É lindo. Mas ele canta para todos os lados, que todo mundo estava reclamando dele. Né? Mas a gente fala, puxa vida, que bom, né? É melhor ouvir um cantar de um pássaro do que aquelas motos que ficam fazendo barulho. Qual que é o pior? Né? O melhor, né? 4h30, 4h30 começa a cantar. Não, mas tem uns que perdem o horário, não sei o que acontece, ou perdem o sono. Eles começam cedo demais, cara. E eles se espalharam, porque isso está em tudo quanto é lugar, né? Eles deram aí. Então a gente em vez de agradecer, a gente fala, puxa vida, esse passarinho cantar agora. Mas encanta, não encanta? É gostoso. Se não lhe for possível esse contato mais direto, procure um parque em sua cidade e procure o equilíbrio caminhando pausadamente entre os bosques e as árvores. É isso que a gente está falando aqui. E se as condições físicas não lhe permitirem sair de casa ou do hospital, voe pelas asas do pensamento até os reservatórios da natureza, de onde receberá novas forças em favor da sua saúde. Imagine-se ajoelhado à beira-mar, recebendo toda aquela vitalidade dos oceanos. Sinta a brisa marítima penetrando em seus pulmões e restaurando suas forças. E não se esqueça de fazer todas essas atividades sobre as bênçãos curativas da prece. Aquilo faz assim, ó. Prece, contemplação da natureza, de onde quer que você esteja, ou no pensamento. Estou hospitalizado, não consigo abraçar uma árvore. Mentaliza. Você vai, tenho certeza que a gente já aprendeu o quão é importante os nossos pensamentos. Nós temos um poder muito, mas muito além daquilo que a gente possa imaginar.
Só que a gente não consegue e não sabe utilizar isso da melhor forma possível. Às vezes, num pensamento errado, ela vem com muito mais força do que no pensamento positivo. E é aí que nós caímos e somos derrubados. Através das nossas próprias palavras, do nosso próprio negativismo. Você poderá achar que tudo isso seja muito simples para beneficiar a sua saúde. Mas tenha certeza de que você está precisando mesmo de simplicidade para conviver com mais alegria e felicidade. Não para conviver, para viver com mais alegria e simplicidade. A Mãe Natureza está aguardando a sua visita. Olha que jardim que nós temos aqui, ó. Gostoso. Quem quiser uma vez, pode passear aí, não tem problema. Contemplar, vir ali sentar, tem uns banquinhos das árvores lá. Só quando a gente não está, não pode pular um muro, mas quando estiver aberto, nas quartas-feiras, está aberto aí durante o dia, que é gostoso. E ele faz aqui um ênfase, né? E não se esqueça de fazer todas essas atividades sobre as bênçãos curativas da prece, que é importante para todos nós. Acho que valeu a pena, né? Então tá bom. Eu não sei, eu vou fazer um experimento. Acho que quem está chegando agora, a partir da semana que vem, eu vou fazer uma leitura, iniciar um estudo do Livro dos Espíritos, perguntas e respostas, tá? Para a gente, nem que a gente estude uma ou duas questões, pelo menos que saia ali, né, que a gente consiga absorver, né? Para que a gente possa também aprender um pouquinho do outro lado. Esse livro eu tenho certeza que a maioria de nós tem em casa, tá certo? Só que a gente, na leitura, a gente não capta tanta informação assim. A gente lê, mas quando a gente lê estudando, nossa, o Livro dos Espíritos é um desses caminhos, né? Que se você pode ler 10 vezes, você não consegue absorver quando está estudando. E é por isso que a gente chama aqui o pessoal para fazer os estudos, gente. Né? A casa dá essa oportunidade. Não deixe de participar, né? Está em aberto ainda a matrícula para o primeiro ano. Quem quiser, é uma oportunidade assim incrível. Quem já está aí, passou, a gente absorve informações incríveis no estudo. É algo assim, você, né, viaja naquilo, cria e vai criando asas por muito mais do que a gente possa imaginar. Então lá, gente, o nosso palestrante já está aí, já vou lhe chamar, já. Eu não lembro o seu nome. Eduardo. Muito prazer, Eduardo. Seja bem-vindo, acho que é a primeira vez aqui na nossa casa. E que seja várias outras oportunidades. Mas antes de nós chamarmos o Eduardo, a gente vai fazer aquela gentileza de desligar os nossos celulares. Eu agradeço sempre a doação dos alimentos, né, aqueles não perecíveis, para a gente continuar, né, fornecendo esses alimentos para essas famílias que dependem muito. Nós temos um bazar que está ali, sempre à nossa disposição, às quartas-feiras, das 14 às 16, durante as segundas e as quartas à noite, né? Está ali a Maria, está aquela Chua, que ela chama de Chua, né? Que está partindo, né? Está indo embora, não quer mais saber do Brasil, vai atrás dos filhos, né? E vai conseguir, com certeza, né? Vai fazer muita falta, viu? Mas que você possa trabalhar lá na Austrália, em Melbourne, arrume uma casa espírita. Eu consegui uma lá, viu? Quando eu fui, a mulher queria que eu ficasse lá para trabalhar lá com ela. Temos uma livraria, biblioteca muito boa aqui subindo as escadas aqui, que ninguém está indo, não sei porquê. Eu vou ter que trazer ela para baixo. Se vocês não vão, eu vou trazer ela de volta, porque o pessoal não está emprestando, né? A gente tem aquele trabalho de doação de lãs, né, dos quadradinhos. Quem puder nos doar lãs, muito obrigado. As aulas de yoga eu nem vou mais comentar, porque tem fila para ir na yoga. Quem está inscrito, que está fazendo, muito que bem. Quem não foi, vai ter que segurar aí na fila. Temos ali aquela criatura que está ali levantando uma rifa, né, de um liquidificador. Estamos no finalzinho já está quase acabando. Quantos números faltam, Silvani? 20 números, que a gente, né, vai sortear aí, talvez essa semana, até quarta, mas depende muito é pouquinho. Se puder nos ajudar, gratidão, tá bom? E sem esquecer do Evangelho no Lar, né, que é uma técnica, uma
um ensinamento que foi nos passado pela espiritualidade, isso para todas as casas espíritas, praticam e insistem no Evangelho no Lar, porque é onde a gente amplia, onde a gente continua todos os trabalhos que são feitos na casa espírita de proteção. A gente faz ali uma cúpula, né, de proteção no nosso lar de luz, onde evitam a penetração de pensamentos, de irmãos que não gostam de luz. Então ali nosso lar vai ficar todo iluminado, tá certo? E é isso aí. E eu vou pedir, então, vamos relaxar o nosso corpo físico, fechando os nossos olhos, fazendo aquele colóquio bem gostoso de agradecimento com a espiritualidade, por mais esta oportunidade abençoada de aqui estarmos, todos nós, né, com o mesmo intuito de receber e doar. A casa espírita, ela é uma casa onde ela ajuda todos nós, né, através das nossas solicitações, das nossas súplicas, e sem que a gente se perceba, nós também doamos. E primeiro vamos receber, né, conversando com esses benfeitores que já prepararam a nossa casa desde os primeiros momentos desta segunda-feira, para que a gente possa transmitir a eles as nossas necessidades, e cada uma delas serão levadas até o nosso Pai, serão com certeza recebidas com muito amor e carinho, pois quando nós pedimos com amor, com fé, daquilo que realmente precisamos, esta súplica chega assim até o Pai. E da mesma forma que estamos recebendo, também vamos doar um pouquinho das nossas energias com esta corrente de luz que aqui criamos, para aqueles ambientes, para os hospitais, as creches, os asilos, para os andarilhos, para as prisões e muito mais, né? A gente precisa estar se unindo atualmente pela paz do nosso planeta, onde os governantes de cada um de seus países possam se entender, compreender o quão é importante a vida de cada um de nós neste planeta, que possamos, de joelhos, elevar o pensamento ao Pai e dizer aquela prece maravilhosa que Ele nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações. Livra-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Então, com muito carinho, vamos receber o nosso palestrante, Eduardo, que irá trazer, com certeza, ensinamentos de Jesus. E eu te peço, se você puder fazer o encerramento, você consegue? Então, nós temos das 8 até as 8h30, todos no seu. Tá bom. Você pode palestrar, conversar com essa galera, vai cair, fique à vontade, tá bom? A casa é sua. Beleza. Boa noite. Boa noite, irmãos. Nossa gratidão, o convite de estar aqui aprendendo. E nós somos espíritos, né, meus amigos? Né? Nós não temos um espírito, nós temos um corpo, somos espíritos. Como é importante esse momento de alimento espiritual que a gente encontra aqui na casa espírita, né? Por isso o convite que o nosso irmão colocou dos estudos é realmente assim algo que é uma sequência desse primeiro momento em que a gente vem na casa. A gente vem na casa muitas vezes por uma dor, uma dificuldade, e a gente encontra aqui
pronto-socorro espiritual, o tratamento, mas nos estudos o tratamento continua e a gente tem essa oportunidade de mergulhar, de aprofundar, né, nessa bendita doutrina espírita, no nosso autoconhecimento. E como isso é importante, né, meus irmãos? Até porque sabemos que estamos de passagem, né? Quanto mais a gente conseguir se preparar aqui durante a vida material, para a continuidade da vida, para quando a gente voltar para o mundo espiritual, melhor para todos nós. Então, aproveitemos essas oportunidades. Quanto não nos enriquece, quanto não faz bem para a nossa alma. Recentemente, meus amigos, fui na casa que eu frequento, né? Fui solicitado para trabalhar um tema que é a intenção que nos move. E eu fui buscar ajuda numa obra do André Luiz, que é essa obra aqui, No Mundo Maior, é o 5º livro da série A Vida no Mundo Espiritual. Todas as obras, né, o André Luiz traz assim várias narrativas sobre todo esse socorro da espiritualidade, a lei de causa e efeito, mas sempre tem algum tema, digamos assim, que tem um maior destaque. Nesse livro em específico se fala muito da mente, né? Do entendimento da mente humana, das patologias da mente. E aqui a gente vai tomar conhecimento de um estudo, de uma palestra que o André Luiz participou no mundo espiritual, e lá, nessa palestra, a gente vai encontrar talvez algumas respostas dessa questão, né, de qual é a intenção que nos move, né, que ainda predomina na nossa humanidade. Pois bem, então André Luiz, ele vai nos dizer que ele vai participar de uma palestra lá na vida espiritual, onde o público que vai participar dessa palestra são, digamos assim, espíritos mentores, que trabalham em tarefas junto de nós, os encarnados. Então, por exemplo, nesse momento, essa nossa atividade tem um dirigente na espiritualidade, tem um mentor que coordena essas atividades. Mas, ao mesmo tempo, outras casas espíritas estão tendo reuniões nesse momento, ou outras instituições religiosas, e todos esses núcleos têm um dirigente no campo espiritual que coordena essas atividades. Então esses mentores, digamos assim, eles se reúnem semanalmente para juntos ali terem uma troca, né? Onde eles aprofundam sobre as nossas dores, né? As dores de nós, dos encarnados, as nossas lutas, as nossas dificuldades, partilham soluções, né? Enfim. E nesse encontro específico que o André Luiz vai participar, o tema que vai ser trabalhado, meus amigos, é a questão do sexo. E mais adiante a gente vai entender, né, como isso se conecta com a nossa proposta de reflexão da noite de hoje. Pois bem, então o mentor que vai conduzir esses estudos, ele diz que a gente ainda ignora quantos casos de loucura não existem na nossa humanidade em função dessa, digamos assim, desse mau uso, né, da questão sexual, da conduta sexual, né? Quantos crimes, tragédias passionais não correm na nossa humanidade, na nossa sociedade, em função das angústias da questão sexual, né? São poucos de nós, ele diz, em que a gente se vincula num relacionamento sem, né, os monstros do ciúme, do egoísmo, da posse, se algema, digamos assim, ali num relacionamento. E daí a gente pode já estar trazendo uma primeira reflexão, né, em paralelo
com essas informações que esse mentor está ali colocando. Será que por trás de cada medo que a gente tem de perder algo, não tem, na verdade, digamos assim, um caminho a nos indicar algo que a gente tem que desenvolver, a descobrir em nós alguma luz, digamos assim, que está ali adormecida, para a gente desenvolver? O medo, na verdade, ele está me indicando algo bom para eu desenvolver. Por exemplo, dentro desse campo do relacionamento, o medo da rejeição, o medo do abandono, não é um chamado para eu me aproximar mais de mim mesmo, para eu me amar mais, entre outros medos de perder que a gente tem, né? Então é um olhar que a espiritualidade nos traz. Pois bem, voltando, esse mentor vai dizer, como a gente conhece na doutrina espírita, a sede do sexo não está nos órgãos, não está no corpo físico, está no nosso psiquismo, né? Está no espírito. E daí que a gente volta um dia para a vida espiritual. Se a gente, por exemplo, né, tem um desequilíbrio nessa parte, isso se reflete no nosso perispírito, e quando a gente volta para a vida espiritual, a gente é um livro aberto, digamos assim, né? Aqui, muitas vezes a gente, digamos assim, não está mascarado nossas reais intenções, inclinações, desejos, mas na vida espiritual isso é um livro aberto, né? E aí a gente se recorda de um espírito chamado Joseph Brie, no livro Céu e Inferno. O livro Céu e Inferno, da metade para o fim, são só comunicações de espíritos nas mais diversas condições. Uma condição feliz, mediana, de sofrimento. E esse espírito, ele comenta, né, ele é evocado pela sua neta naquelas reuniões espíritas, enfim, ali iniciais. E aí a sua neta pergunta para ele o que ele poderia compartilhar para nós que estamos ainda aqui na matéria, que seria útil para o nosso progresso. E aí ele diz que assim que ele chegou no mundo espiritual, ele passou por um período de sofrimento em função da falta da confiança em Deus. Olha que interessante, né? A falta da confiança em Deus provavelmente levou ele a tomar decisões, escolhas, durante a vida dele aqui no mundo físico, em que ele provavelmente, né, tomou ali decisões equivocadas e teve como reflexo um momento inicial no mundo espiritual em que ele veio a sofrer, expiou essa dor. E depois ele vai dizer que o grande desgosto que ele ainda tinha era a consciência de não ter aproveitado melhor o tempo aqui na Terra, a consciência do tempo perdido, né? A falta da confiança em Deus e a consciência do tempo perdido, os sofrimentos que esse espírito diz que ele teve na vida espiritual, né? Para o nosso alerta, para o nosso aprendizado. Pois bem, por isso que, se a gente, diz esse mentor lá na palestra com o André Luiz, fixa o pensamento só nessa questão, por exemplo, do sexo, e a gente despreza tantas outras coisas que a gente veio fazer aqui no mundo, se desenvolver, realizações, a gente abre um campo muito perigoso, né, de influência, que pode nos levar à loucura, pode nos levar à inconsciência. Esse mentor ainda vai dizer, olha que interessante isso, meus amigos, que eles têm um trabalhão, né, um estafante serviço socorrista dentro de tantas aventuras que a humanidade ainda se permite nesse campo, né? E que, se não fosse, digamos assim, a intercessão deles, muitas coisas
mais difíceis aconteceriam, e só não acontecem por causa desse serviço socorrista da espiritualidade, né? Ainda é essa condição da nossa humanidade. Mas, embora todo esse olhar, todas essas conclusões iniciais que ele traz, a espiritualidade maior é sobretudo misericordiosa, né? Eles já passaram por essa condição que a gente se encontra, né? Já tiveram esse mesmo estágio evolutivo. Então, eles têm sobretudo uma grande misericórdia para conosco. Eles já passaram por tudo isso. Então esse mentor vai dizer que, embora toda essa conclusão, isso não significa que a gente deve ser induzido a um programa de santificação compulsório. Ou seja, eles não nos forçam, digamos assim, a uma santificação, né, na marra ali, compulsória. Porque cada um de nós está num estágio evolutivo. E ele diz, o impulso, digamos assim, o êxtase do santo foi um mero impulso. Olha que interessante. Aquele que um dia se santificou era uma pessoa normal e que em certo momento teve essa vontade de mudança, de renovação. Diz o Emmanuel, né? A gente pode renovar os nossos destinos a qualquer momento. O minuto seguinte da nossa vida pode ser o grande minuto renovador dos nossos destinos, se for da nossa vontade. Vejamos um exemplo. Francisco de Assis. No ano 2000, nos Estados Unidos, fizeram uma pesquisa. Quem foi o homem que mais impactou a humanidade dos últimos 1000 anos, naquele milênio que estava terminando, ou seja, do ano 1000 ao ano 2000? Francisco de Assis, ou São Francisco, né? E Francisco de Assis, muitos biógrafos deles diz que até os 25 anos de idade ele conhecia o pecado na palma da mão. Olha que interessante, meus amigos. Ele se perdeu, né? Ele nunca teve um mau coração, mas ele tinha uma vida de extravagâncias, de frivolidades, né? De ostentação, podemos dizer assim. Tanto que ele, que é conhecido como o príncipe da paz, um dia buscou as glórias oriundas da guerra. Ele foi cavalheiro, né? Guerreou, mas em certo momento ele foi perdendo essa empolgação por todas essas festividades, por todas essas seduções do mundo, e ele foi ali, né, num momento de um vazio interior, em que os seus sonhos se desmoronaram, e ele passou a escutar uma voz interior que dizia para ele: quem você julga que pode te fazer um bem maior? O Senhor ou o seu servo? E ele refletia, né? O Senhor, é claro. E a voz então lhe dizia: então por que você deixa de seguir o Senhor para seguir o servo? Em outras palavras, né? Por que você deixa de seguir a Deus para seguir a Mamon? Por que você está buscando a felicidade fora, se ela não está fora? Você vai encontrar felicidade dentro de você, não fora. Jesus disse isso, né? O reino de Deus está dentro de vós. A felicidade, ela não está fora, ela está dentro da gente, né? Se a gente, talvez, meus amigos, estivermos vivendo um momento parecido com esse que Francisco de Assis viveu, em que os nossos sonhos se desmoronaram, de um vazio, de dúvidas, em que os nossos planos não deram certo, pode ser que a maneira de Francisco é o momento que a gente está mais próximo de escutar a voz de Deus, para nos levantar, para nos reerguer, para a gente recomeçar, né? Então, Jesus, quando ele esteve entre nós, ele teve essa, vamos dizer assim,
essa possibilidade de buscar pessoas consideradas impuras, pecadores, e semear no coração delas a certeza do quanto elas poderiam contribuir para a extensão do bem no planeta. Então olha só, Jesus, né, colocava dentro das pessoas essa certeza: vós sois luz, vós sois o sal da terra, né? Ser o sal da terra é dar sabor à vida das pessoas. Olha que interessante. Então Jesus, ele tirava aquela pessoa daquele caminho do erro e colocava ela ali num trabalho de renovação, em que ela tinha assim essa consciência, né, do quanto ela poderia ajudar na extensão do bem. E aí que esse mentor, voltando lá na palestra, em certo momento ele vai dizer que a determinação da inesgotável bondade divina de amparar-nos é sempre tanto mais forte quanto mais decidido é o nosso propósito de progredir na direção do bem. Olha só, se eu subo um degrau, a espiritualidade desce 10 para vir me ajudar. Se eu subo 2, eles descem 20. É isso que esse mentor está dizendo. Um pouco de esforço que a gente faz para se melhorar, o esforço deles é muito maior para vir ao nosso encontro. Um outro relato do livro Céu e Inferno, um outro espírito chamado Six Deniers, ele vai dizer que ele também, assim que chegou na vida espiritual, ele teve um momento inicial em que ele, digamos, teve alguns sofrimentos, só que ele falou, ele não imaginava como funcionava a balança divina. Ele diz que um bem insignificante que ele fez foi levado em conta de tal maneira que ajudou ele a sair de uma situação inicial em que ele estava ali em sofrimento e o ajudou a um reequilíbrio, a uma renovação. Então olha que interessante, um bem que a gente faz aqui, a gente não tem ideia do quanto isso vai nos ajudar na vida espiritual, de como funciona essa balança divina, né? É muito mais do que a gente imagina. E isso nos faz lembrar de uma história muito conhecida, né? Um príncipe, ele iria assumir o lugar do seu pai no trono, mas para isso ele precisava se casar. Então ele resolveu abrir uma competição. Todas aquelas mulheres que tivessem interesse em se casar com ele iriam receber uma semente, né, de flor, de rosas, e aquela que após um período de 6 meses trouxesse as rosas mais bonitas, mais bem cultivadas, ele iria escolher para ser a sua esposa. Jovens belas, jovens ricas, né, se candidataram, e também uma jovem muito simples, filha de um servo do reino, né, mas que amava muito o príncipe. Ela pegou a sua semente, levou para sua casa e cuidou ali com muito carinho, com muito amor, cultivou da melhor forma, mas nada de florescer rosas, né, de nascer flores. Chegou o tempo e mesmo sem ter florescido, né, rosas, ela resolveu levar o seu vaso e mostrar, né, a sua tentativa e o seu esforço. E ali aquelas outras mulheres foram todas mostrando, né, flores lindas, perfumadas, bem cultivadas, e ela mostrou ali o seu vaso que não havia florescido nada. E daqui a pouco o príncipe vem com o resultado, e ele havia escolhido para ser a sua esposa aquela jovem que o vaso não havia, né, dado flores. E aí então o público, né, ficou ali chocado e questionou, mas qual que é a lógica disso? E o príncipe então disse: todas as sementes, elas eram estéreis, não dariam flores. Todas essas demais mulheres, né, foi uma farsa. A única que foi íntegra, que foi honesta, foi essa jovem. E é isso que eu busco.
numa esposa, por isso eu escolhi ela para ser a minha companheira. Vale a pena fazer o bem, meus irmãos. Vale a pena ser bom. Por mais que o mundo, talvez hoje, nos induza, às vezes, ao contrário, vale a pena ser bom. Vale a pena fazer o bem. Esse bem que a gente faz aqui vai nos dar calma, tranquilidade, vai ser luz quando a gente voltar para o mundo espiritual. Talvez esse bem a gente não vai colher agora, Talvez a gente só vai colher numa outra existência, mas diz a espiritualidade, é muito mais do que a gente imagina, que a gente vai colher. E por que a gente no início, meus amigos, falou tanto dessa questão do sexo? Porque esse mentor, no final, respondendo algumas perguntas, depois que ele já tinha terminado a palestra, ele vai dizer que ainda, em mais da metade da nossa humanidade, os problemas psíquicos do ser, da personalidade, são oriundos da angústia sexual. E isso vai muito de encontro, diz ele, com aquilo que a própria ciência materialista já intuiu, A psicologia analítica do Freud diz, num primeiro momento, as angústias do ser são em função da questão do sexo, das angústias sexuais. Isso, diz esse mentor, corresponde à maior parte da nossa humanidade. A maior parte da humanidade, os problemas psíquicos é em função da angústia sexual, mas ainda sobrou uma grande parte. Essa outra grande parte, ela tem, digamos assim, a sedução pelo relevo pessoal. São famintas de evidência, digamos assim, de poder, de realce, de notoriedade. E aí a gente se lembra, um grande médium nos Estados Unidos, chamado Edgar Cayce, ele tinha uma mediunidade muito específica. Ele entrava em transe e ele conseguia acessar a vida passada das pessoas. As pessoas que buscavam ele procurando ajuda, procurando um auxílio, ele, ao fazer essa leitura da vida passada das pessoas, ele dava uma orientação, enfim, prescrevia alguma medicação. Ele ajudou mais de 2.000 pessoas, foi muito estudado, é muito conhecido. E com essa experiência de tomar conhecimento de tantas vidas passadas, ele chegou numa seguinte conclusão: que os mais destacados progressos eram realizados naquelas vidas desprovidas de acontecimentos notáveis, aquelas vidas simples, modestas. Olha que interessante. Se hoje eu tenho uma vida assim, uma vida, digamos assim, desconhecida, sem notoriedade, simples, é possivelmente das existências que eu mais estou progredindo espiritualmente, segundo o olhar desse médium, Mas um pequeno grupo da nossa humanidade já se interessa pelos aspectos da vida superior. A maior parte, a intenção ainda é a questão sexual. Depois uma grande parte, o relevo, o poder, o realce, o destaque. Uma pequena parte já se interessa pela espiritualização. E por que é importante a gente refletir sobre isso, meus amigos? Porque os desejos, digamos assim, que eu tenho recalcado é aquilo que me direciona, Aquilo que eu nego me dirige, mas aquilo que eu admito me transforma. Aonde eu mais me encaixo? Em qual desses grupos?
Possivelmente a gente transita em todos eles, mas em algum a gente se identifica mais. Qual intenção me move, né? É importante esse tipo de reflexão. Por quê? Porque todo o processo terapêutico precisa remontar as causas das nossas insatisfações para dar um encaminhamento positivo para elas, né? E quem nos ajuda muito nessa questão, finalizando, é a obra psicológica, né, da Joana de Ângeles. Ela diz algo mais ou menos assim, meus amigos, como a gente iniciou dizendo: nós somos espíritos, né? Nós não temos um espírito, nós temos um corpo, somos espíritos. Assim como eu tenho um corpo, eu tenho bens, eu tenho papéis na vida, e eu também tenho, olha que interessante que ela diz, emoções. Então eu não sou as minhas emoções, eu tenho essas emoções. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos uma essência espiritual, como Jesus diz: vós sois luz, né? Nós somos uma essência espiritual. Então essas emoções que eu tenho são, digamos assim, conteúdos, aprendizados, que eu preciso, de alguma maneira, passar por isso, para essa viagem de encontro à minha essência espiritual, à minha consciência espiritual. Então, eu chego na minha consciência espiritual partindo das sensações, das emoções, né? Mas a gente é muito mais do que elas. Então, se hoje talvez, né, eu vivo um momento emocional difícil, em função de uma dor, de uma decepção, de uma desilusão, de uma porta fechada, você é muito mais do que isso. Essas emoções é apenas um conteúdo que você está acessando para algo muito maior que você é, que é a sua essência espiritual. E elas nos ajudam a atingir, digamos assim, essa nossa essência espiritual, que é o grande objetivo da nossa vida. Dizia, né, um outro psicanalista muito famoso, o Jung: eu não sou o que me acontece, eu sou o que eu escolho me tornar, né? Não sejamos o espinho que nos feriu, mas a rosa que perfuma mesmo, né, com os espinhos. Então, meus amigos, não tenhamos vergonha nas nossas preces, nos nossos momentos de recolhimento espiritual, da gente, digamos assim, despir a nossa alma a Deus, que é o amor eterno, porque é nesse momento em que a gente admite o que eu ainda gosto, o que eu ainda não abro mão, é o momento que inicia a nossa transformação. E ao mesmo tempo, né, tenhamos essa, digamos assim, compreensão. O ainda faz parte da nossa condição humana, né? O maior erro é achar que a gente não vai errar, né? O impulso, o êxtase do santo foi um mero impulso. E aí a gente se lembra de uma última história. Um aprendiz procurou um mestre e perguntou para ele: mestre, qual é o segredo da felicidade? E o mestre então respondeu: fazer boas escolhas. E aí esse aprendiz perguntou: e como eu aprendo a fazer boas escolhas? E o mestre respondeu: adquirindo bastante experiência. E aí ele fez a última pergunta: e como eu adquiro bastante experiência? Fazendo más escolhas. Então, né, meus amigos, tenhamos essa vontade da renovação, né, de admitir aquilo que a gente ainda precisa, mas ao mesmo tempo esse olhar de indulgência conosco mesmo, do estágio evolutivo que a gente se encontra. Obrigado, bom tratamento, muita paz. Vai fazer o encerramento? Faço.
mentores amigos, que já nos assistem, que nos acolhem, desde o início do nosso dia. Nós abrimos o nosso coração para a continuidade agora das atividades, que é o tratamento, o passe, na certeza, meus irmãos, de que esses amigos conhecem as nossas necessidades. Eles estão cientes das lutas que estamos enfrentando, do quão difícil talvez foi chegar hoje até aqui. Estamos sendo observados, amparados. A ajuda que estamos necessitados já está sendo encaminhada a cada um de nós. Eles nos escutam. Eles sabem daquela dor que só nós e Deus sabemos que a gente tem enfrentado. Tenhamos a confiança renovada, a esperança de que vamos receber aquilo que mais estamos necessitados e que as coisas vão melhorar. Nós estamos fazendo a nossa parte. Estamos aqui com um coração aberto em busca de ajuda. Deus cuida de cada um de nós. Confiemos, meus amigos, que assim seja.